Olá pessoal, bem-vindo a mais um curso do site www.dicarj.com. Nesse curso irei ensiná-los como gerenciar discos e volumes através do Windows Server 2012. Sempre no início de cada curso eu mostro como está montado o nosso ambiente de trabalho. Então vamos lá. Eu estou aqui com o meu servidor, que é o meu controlador de domínio, meu Server 1. Vou abrir aqui o meu gerenciador de servidor e mostrar aqui para vocês no servidor local o nome da máquina, Server 1, o domínio dicarj.server. Ele está com IP 10.1.1.1. Vamos lá pessoal, vamos minimizar. Vamos agora no meu Server 2, ou seja, que é meu servidor de arquivos. E ele é muito importante, eu já falei em outros cursos que é realmente necessário você possuir um servidor de arquivos na sua rede específico. Primeiro que você acaba evitando qualquer tipo de gargalo na rede, enfim, você direciona todos os seus arquivos e transforma o seu servidor num servidor dedicado para que fique mais fácil essa manutenção, enfim, do servidor, para que fique mais fácil também a sua padronização de inclusão de documento, principalmente documento de usuário. Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Eu estou aqui, ó, meu Server 2, meu servidor de arquivos, já mostrei. Vamos lá, no gerenciador de servidor, servidor local, o nome do computador Server 2, ele já faz parte do domínio, ok, dicarj.server, e o IP dele é 10.1.1.20. Vamos minimizar. Eu tenho agora duas estações de trabalho, pessoal. Uma estação com o Windows 7, ok. Vou mostrar aqui o IP para vocês. Vamos lá. O IP é 10.1.1.2. Ok. O nome dessa máquina aqui, vou mostrar para vocês. O nome da máquina é W7PC, ok. E ela já faz parte também do domínio de dicarj.server, também é uma máquina de teste. Vamos lá agora na nossa máquina com que se chama W8, que faz parte do Windows 8, ok, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês. Ela está com o sistema operacional Windows 8. Vou alterar aqui as configurações do adaptador. Vou mostrar aqui para vocês. O IP dela 10.1.1.30, ok? Vamos lá. Perfeito. Essas duas máquinas, tanto aqui com o Windows 8 quanto a máquina com o Windows 7, são duas máquinas que a gente vai utilizar, que a gente vai testar realmente nossos usuários. Sempre que a gente precisar, a gente vai testar o acesso para poder verificar. Em cada curso eu faço isso, eu sempre simulo com duas estações de trabalho para poder facilitar realmente e mostrar como fica na prática, enfim, todos os procedimentos que a gente acaba executando aqui. Vou voltar agora aqui para o nosso servidor, nosso controlador de domínio, Server 1. E aí, pessoal, eu preciso agora abordar alguns assuntos que são referentes à parte teórica, até porque esse curso ele já é voltado também para certificação, então tem que abordar um pouco de parte teórica, ok? Eu prometo que eu vou tentar ser o mais sucinto possível e depois eu vou começar a aliar o que eu já faço realmente nos meus cursos, aliar a parte teórica à parte prática. Mas agora eu vou ter que abordar um pouquinho de teoria. E aí eu já posso começar informando a vocês que tem diversas formas de você gerenciar os discos e volumes com o Windows Server 2012. A gente vai abordar algumas formas, ok, pessoal? Não todas, mas a gente vai abordar algumas, as principais, as realmente que são pedidas na prova. Primeiro eu quero falar sobre as características dos discos e volumes. Quando a gente vem aqui, a gente abre aqui o nosso computador, a gente vê aqui, ó, que nós temos o volume aqui da unidade C, nós temos aqui o D. Isso aqui ele pode ser um disco que está com apenas um volume, ok, pessoal? Então isso eu quero mostrar para vocês na prática a diferença, o que realmente faz e por quê? Porque um disco, um disco físico, ele pode conter várias partições primárias. Essa unidade C, por exemplo, ela é uma partição primária. E as partições, e no caso as unidades lógicas em discos básicos, são conhecidas como volumes básicos. Então esse volume C aqui é um volume básico. Eu vou agora mostrar algumas características interessantes para vocês.
a gente só pode criar volume básico em disco básico, ok? Volume dinâmico é para disco dinâmico. Então vamos lá. Os discos básicos, eles podem ser básicos ou dinâmicos. Discos básicos são esses discos de padrão aqui do Windows, ok, pessoal? No caso, vocês estão vendo aqui um disco básico aqui na unidade C. Para poder aliar ficar um pouquinho mais fácil, eu vou pressionar no teclado a tecla Windows mais X, vou aqui em gerenciamento de disco, vamos abrir para poder mostrar para vocês. Eu tenho aqui, ó, o meu disco, olha como ele realmente é um disco básico. Já aparece aqui meu disco 0, que eu tenho aqui minha unidade C, e ele já reserva também uma partição aqui, uma partiçãozinha primária também, para os arquivos de instalação do sistema, ok? Então ele já dividiu aqui em duas partições, só que uma delas é simplesmente para poder, um espaço reservado pelo sistema para poder auxiliar no processo de instalação do sistema operacional. Então o disco ele pode ser básico ou dinâmico. O básico ele já é o padrão do Windows. Quando você instala o Windows, ele já considera esse teu disco como básico. E o dinâmico ele vai poder ser modificado e a gente vai poder configurar os volumes em simples ou volumes estendidos. Óbvio que cada volume desse ele tem um formato para essa partição e ele tem um número específico de partições que ele pode possuir. Então, os formatos das partições do disco, eles têm dois formatos. A MBR, que é um formato mais antigo, começou em 1980, porém ele suporta no máximo 4 partições, então a gente teria aqui direito a mais 2 partições, ok? Ele suporta no máximo 4 partições. E a gente só pode também utilizar com a MBR partições de discos até 2 terabytes. Então, nesse meu caso, eu estou utilizando aqui, ó, 127 GB, então tá bem longe, ok? De 1 tera, quiçá de 2 teras. Então, você tem um espaço bem confortável para se trabalhar com a partição MBR. Porém, a partição mais nova, que já suporta, obviamente, o Windows Server 2012, ele já suporta a partição GPT. Com o GPT, a gente pode colocar até 128 partições por disco. Então, você imagina que com o MBR eu só posso colocar 4. Caso eu precise configurar mais, basta eu converter de básico para dinâmico, e aí eu posso converter também para GPT, que ele converte de dinâmico para GPT, e aí eu suporto 128 partições por disco. E olha que bacana, a gente pode particionar discos de até 18 exabytes. O que é isso, pessoal? Nós temos kbyte, eu vou falar numa forma de grandeza para ficar bem fácil a nossa explicação. Nós temos o kbyte, nós temos o megabyte, nós temos o gigabyte, nós temos o terabyte, ok? São os mais famosos, os mais conhecidos para o consumidor comum, enfim, esse consumidor residencial a qual nós fazemos parte, vai até o tera. Depois do tera já existe o petabyte, depois do petabyte já existe o exabyte. Óbvio que já existem outras escalas de grandeza também acima dessas, então você imagina que, óbvio que não são para computadores comuns, ok? São para computadores de empresas gigantescas, enfim, de empresas, quase que empresas indústrias, para você poder ter uma máquina com um disco de um tamanho de uma grandeza dessa, ok? E depois do peta seria o exabyte, ok, pessoal? E aí a gente já pode emendar também no zeta e para terminar o iotabyte. Então é óbvio que são grandezas que a gente ainda não caracteriza, enfim, mas já existe computadores que já trabalham no formato do iota, então você já imagina que realmente são discos muito gigantes, são coisas assim realmente de outro mundo, né? Quase seria isso, né? Porque realmente é uma capacidade muito absurda. E o sistema de arquivos, ele possui, obviamente, cada disco ele possui um sistema de arquivos. Esse aqui, por exemplo, esses dois, a gente está trabalhando utilizando o NTFS. Vou falar um pouquinho sobre essas características. O disco mais antigo, ele começou com o FAT. Obviamente, quem já trabalha há bastante tempo sabe que a gente já utilizou muito o FAT 32, ok? Começou com FAT 16, FAT 32, e aí é um sistema de arquivo básico, bem básico. O NTFS, ele já começou com algumas características interessantes, tanto na parte de metadados, segurança, auditoria, criptografia, autenticação principalmente, e agora com o Windows Server 2012, ele lançou um novo sistema que é o REFS, ok? Que é um sistema de segurança que ele tem suporte e compatibilidade com todas as versões anteriores, ou seja, as versões NTFS. Porém, ele vai permitir a recuperação de arquivo corrompido,
ele vai verificar, ele faz uma verificação de dados melhorada e corrige os erros, e ele também tem suporte para arquivos maiores, ou seja, para diretórios, volumes, enfim, etc. Ele tem muita coisa, se comparado, obviamente, o volume, enfim, ao sistema de arquivo NTFS. Então, pessoal, quando a gente gerencia discos e volumes, as principais características dos discos e volumes que vocês têm que ter em mente são: ele pode ser básico ou dinâmico, ele tem como formato de partição MBR ou GPT, e o tipo de sistema de arquivo ele pode ser FAT, NTFS ou RFS. FAT é mais difícil encontrarmos hoje em dia, ok, pessoal? A gente ainda utiliza para pendrive o sistema FAT, mas na maioria das vezes para máquina a gente já utiliza pelo menos o NTFS. E agora a gente tem o RFS, ok? Que também é muito interessante. Agora o que eu vou fazer? Essa aula já está um pouco extensa, eu vou parar a aula por aqui.